Malaquias capítulo 3, verso 13, nós temos mais um diálogo de Deus com o povo. E essa é a característica do livro do profeta Malaquias. E é diferente, é uma característica diferente dos outros profetas. Quando nós estudamos Jeremias, Isaías, Ezequiel, não há o que há aqui no livro de Malaquias, na profecia de Malaquias. Porque nos outros profetas o que nós vemos é o Senhor falando ao povo. Somente o Senhor falando ao povo. Somente o Senhor prometendo, instruindo, exortando o povo. Mas aqui no profeta Malaquias, o que nós temos é um diálogo de Deus com o povo. Mas não um diálogo agradável. Não é um diálogo agradável que nós vemos aqui no livro de profeta Malaquias. É Deus exortando o povo, denunciando o povo respondendo a Deus de uma maneira cínica, totalmente pecaminosa, e Deus respondendo o povo novamente, mostrando, olha, vocês estão errados aqui, aqui e aqui. Então é um diálogo aqui entre Deus e o povo que um crente não deve ter nunca, porque é um diálogo malicioso do povo, é um diálogo cínico do povo com Deus. E nós vamos ver isso aqui em Malaquias 3, capítulo 13. Vamos lá. O Senhor começa então o diálogo dizendo o seguinte: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Então o Senhor começa o diálogo dizendo ao povo: olha, as vossas palavras foram más perante mim. As vossas palavras foram duras para mim. As vossas palavras. O que vocês estão dizendo são coisas horríveis, são duras, estão me magoando. E aí vem o povo, a resposta do povo: mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Que temos falado contra ti? Quando nós estudamos o livro do profeta Malaquias, nós vemos esse diálogo em todo o livro. No capítulo 1, primeiro, o povo questiona o amor de Deus. Lembrando que o povo aqui estava na terra prometida, só que eles não estavam como donos da terra. Eles estavam sobre o império persa. Eles estavam escravos do povo. Eles não estavam com riqueza, mas estavam com pobreza. Eram servos e não senhores da terra. E por isso, o povo questiona o amor de Deus no capítulo 1. No capítulo 2, o povo questiona a fidelidade de Deus. Porque Deus não estava mandando as bênçãos no capítulo 2. E o Senhor explica porque ele não estava mandando as bênçãos. Porque o povo estava adorando de uma forma errada. No capítulo 3, o povo estava enfadando ao Senhor, questionando a justiça de Deus. E o Senhor responde ao povo novamente. E aqui no capítulo 3, verso 13, mais uma vez, o povo estava trazendo palavras duras para o Senhor. Mais uma vez, o povo estava trazendo palavras pesadas para Deus. E eles estavam dizendo: olha, onde estão essas palavras? O que temos falado contra ti? Uma resposta cínica. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas estavam dando uma resposta cínica ao nosso Deus. Ué, cadê? Onde nós estamos errando? Onde está o nosso erro? E o Senhor mostra onde está o erro. Verso 14. Estava aqui essas palavras. Verso 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidados em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Olha isso. Olha quais são as palavras do povo. Essas palavras que eram duras diante do Senhor. As palavras do povo eram essas. É inútil servir a Deus. É inútil prestar-lhe culto. É inútil entregar-lhe as ofertas. É inútil entregar-lhe a vida. É inútil. Eram essas
as palavras do povo. O povo está dizendo isso. É inútil servir a Deus. É inútil me dedicar. É inútil ler a escritura. É inútil orar. É inútil cultuar. É inútil entregar as ofertas. Essa era a reclamação do povo. Essas eram as palavras do povo. É inútil servir a esse Deus. E por que eles estavam dizendo isso? Verso 15 mostra o porquê eles estavam dizendo isso. Ora, pois nós reputamos por felizes aos soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Esse era o motivo pelo qual o povo estava dizendo essas palavras. Eles estavam dizendo, olha, não existe razão para cultuar a Deus. Não existe razão para orar. Não tem, porque a gente olha em volta da gente, por exemplo, o Império Persa. É um império mau. E olha, eles prosperam. Eles prosperam, eles estão felizes. E mais, eles cometem todo tipo de impiedade. E eles tentam o Senhor e escapam. Nós não vemos juízo. Nós não vemos ira do Senhor. Nós não vemos o castigo do Senhor. Nós não vemos a mão de Deus pesando sobre esses ímpios. Então é inútil servir ao Senhor. É inútil prestar culto a Deus, já que nós, que somos o seu povo, estamos passando por tribulações, dificuldades, somos escravos na nossa própria terra. E esses homens aqui que são ímpios, os persas, estão felizes. Eles tentam, eles cometem todo tipo de impiedade, estão bem, estão felizes, não há castigo, não há nenhum vestígio de ira de Deus contra eles. Era esse o questionamento do povo. É por isso que eles estavam dizendo, é inútil servir a Deus. Por quê? Porque os ímpios estão bem e nós, que somos o povo de Deus, estamos passando por dificuldades. Mas no meio dessa gente que estava questionando o Senhor, tinha um remanescente, tinha um povo fiel, um povo que entendia a fidelidade de Deus. E eles diziam aí no verso 16, então os que temiam o Senhor, veja isso é de muita importância, então os que temiam o Senhor, mostrando que aqueles que estavam trazendo esses questionamentos, essas palavras, não temiam o Senhor. Não temiam o Senhor. Diz o texto, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Veja, há um memorial diante do Senhor. Aqui está descrevendo o livro da vida com o nome de todos aqueles que temem ao Senhor. E eles estavam dizendo essas palavras aqui. Verso 17, eles serão para mim particular tesouro. Olha, Deus dizendo sobre aqueles que temem a Ele. Você que teme ao Senhor é para Ele um particular tesouro. E naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem que poupa o seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor dizendo ao povo, vocês querem ver minha justiça? Vocês querem ver a diferença? Eu tenho uma notícia para vocês, não vai ser aqui ainda. Ainda não vai ser aqui. Vai ser no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim veremos a diferença do que serve e o que não serve. Primeiro vamos ver o que vai acontecer com aquele que não serve naquele dia. Capítulo 4 de Malaquias. Olha o que vai acontecer com aquele que não serve ao Senhor, daquele que não teme ao Senhor, daquele que não é justo, daquele que não foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Olha o que vai acontecer com eles. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Veja, aqui o Senhor mostra que a justiça vai acontecer sim, que o castigo vai vir sim, que a ira virá sim, mas não aqui, agora.
Muitos dos que cometem impiedade, injustiça, estão passando de largo. Quantos nós vemos aí que os juízes da terra dizem inocentes para aqueles que são culpados, e dizem culpados para aqueles que são inocentes, cometem injustiça. Quantos juízes são comprados, subordinados, e muitos que têm que apodrecer na cadeia estão aí livres. Nós vemos isso. Nós olhamos em volta e nós vemos os justos prosperando. Inclusive, 90% dos crentes são pobres. A grande massa de crentes não são ricos, são pobres. E nós vemos crentes sofrendo, crentes morrendo de câncer e ímpios sendo curados. Nós vemos isso. Nós vemos crentes vivendo uma vida financeira pequena, e nós vemos ímpios vivendo uma vida financeira grande, poderosa. E muitos crentes têm essa pergunta para Deus. E muitos até chegam a pensar: do que vale adorar ao Senhor? Do que vale cultuar? Do que vale servir a Deus? Se o ímpio está bem e eu estou mal. A resposta de Deus é: vale a pena me cultuar. Vale a pena me cultuar. Porque é no dia final que vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Olha o que vai acontecer com o ímpio. Diz o texto bíblico: eles serão abrasados como fogo. O fogo é juízo. Toda vez que nós vemos fogo na Bíblia, o fogo simboliza juízo do Senhor. Tem um certo grupo que diz o seguinte, que quer ser batizado com fogo. Certas músicas dizem: Senhor, me queima com teu fogo. Eles não sabem o que estão dizendo. Fogo na Bíblia é juízo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo significa iniciação no corpo de Cristo. E o batismo com fogo significa juízo. A palha ele vai queimar. A palha ele vai queimar. Então olha o que vai acontecer com os ímpios. Eles serão batizados com fogo. Com fogo. E o que vai acontecer com os justos naquele grande dia? Veja o texto. Verso 17 do capítulo 3. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que vai acontecer conosco. Poupa-los-ei como um homem que poupa o seu filho que o serve. Haverá um dia que o Senhor já decretou, já escolheu, o qual ele vai julgar todos os homens, seus pensamentos, suas ações e suas palavras, o que fizeram e o que não fizeram. E naquele grande dia vai ser um juízo santo e reto. Mas diz o texto que nós estamos lendo, que o Senhor nos poupará desse juízo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Quem crê no Filho não entrará em juízo. Talvez você, essa semana, fez essa pergunta para o Senhor. Do que vale a pena te servir? Do que vale te cultuar? Olha a minha saúde. Olha a minha situação financeira. Olha o meu casamento. Olha a minha vida. Eu olho para o meu vizinho que é ímpio. Ele está bem. Ele blasfema do nome do Senhor e escapa, como diz o texto. Vale a pena te cultuar? Vale a pena? E a resposta do Senhor para nós nesse texto é sim. Vale a pena cultuar o Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena. Quero me dirigir a você que talvez está desse jeito. Talvez você não veja a cura para o seu problema aqui. Talvez você não veja a sua vida financeira subir aqui. Talvez Deus não realize todos os seus sonhos, como Ele não promete realizar nossos sonhos. Talvez aquilo que você tem orado, você nunca vai encontrar a resposta de Deus.
Mas eu quero te dizer, meus irmãos, vale a pena cultuar a Deus. Vale a pena estar na presença de Deus. Porque é naquele grande dia, no dia que o Senhor decidiu, no dia que já está escolhido para o Senhor vir e julgar os vivos e os mortos, aí sim nós veremos o quanto valeu a pena estar na presença de Deus. Por isso, não olhe as coisas à sua volta. Os crentes não são guiados pela vista, mas são guiados por fé. Não é pela vista que nós somos guiados, mas o crente é guiado por fé. Isso é viver por fé. Viver por fé é crer em Jesus, é depositar toda a confiança nele. Isso é viver por fé. É olhar lá na frente, onde o Senhor Jesus, naquele grande dia, diz o texto, limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Naquele grande dia, onde a capital, a nova Jerusalém, descerá dos céus e nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. Ali, na nova terra e no novo céus, não haverá mais pecado, não haverá mais dor. Não, nós gozaremos eternamente com o Senhor, enquanto os ímpios eternamente sofrerão a ira de Deus no lago de fogo. Então, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena. Agora, para você que ainda não entregou sua vida a Cristo, para você que ainda não confessou seus pecados diante do Senhor, ainda há tempo. Ainda há tempo de salvação. A palavra do Senhor diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o quanto está perto. Não fique procrastinando, não fique deixando para amanhã, mas confie no Senhor hoje. Entregue o seu caminho ao Senhor hoje, confie nele hoje, para que você venha escapar desse juízo. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar todos vocês. Amém.